Olá, seja muito bem-vindo ao Euronews Noite desta terça-feira, 17 de setembro, um dia marcado pelas eleições em Israel. Para já vamos ver quais são os títulos do dia. Israelitas vão às urnas para as eleições legislativas. É a segunda vez em 5 meses que os eleitores são chamados a decidir o futuro do país. O Supremo Tribunal do Reino Unido começa a avaliar a legalidade da suspensão do Parlamento. O processo deve demorar alguns dias. Christine Lagarde, confirmada pelo Parlamento Europeu como próxima presidente do Conselho de Governadores do BCE, a francesa será a primeira mulher no cargo. E a Apple contesta a multa de 13 mil milhões de euros que lhe foi aplicada em 2016 pela Comissão Europeia. Os israelitas foram às urnas pela segunda vez em 5 meses e o resultado foi mais uma vez inconclusivo, com um empate técnico entre as duas principais formações. O Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, o homem que domina a face política de Israel há 10 anos, e a principal força da oposição, o novo partido centrista azul e branco, liderado pelo antigo chefe de Estado-Maior Benny Gantz. Os mais de 6 milhões de eleitores israelitas escolheram entre 31 listas. Este resultado dá a entender que a formação de um novo governo só vai ser possível com alianças. Teve um primeiro mandato ainda nos anos 90 e voltou ao poder em 2009. A história recente de Israel confunde-se com a de Benjamin Netanyahu, próximo de Donald Trump, inflexível com os palestinianos. Vamos ver quem é Netanyahu. Quando ainda era apenas um jovem militar dinâmico, comunicativo e envolvente, Benjamin Netanyahu parecia destinado a uma carreira no serviço público. Conseguiu a primeira posição de destaque em 1984, quando foi nomeado embaixador de Israel nas Nações Unidas. Desde o início, adotou uma linha dura ao lidar com a causa palestina, opondo-se aos acordos de paz de Oslo que abriram o caminho para um Estado palestiniano. Mas durante o primeiro mandato, como primeiro-ministro, que começou em 1996, fez concessões sob pressão dos Estados Unidos, assinando o memorando de Wye River em 1998, que incluía retiradas israelitas da Cisjordânia. Fora do cargo, um ano depois, Netanyahu continuou a cultivar uma abordagem de segurança em primeiro lugar que atraiu muitos israelitas com a militância palestiniana em ascensão. Seguiu-se uma década de domínio, vencendo 3 eleições para o Likud em 2009, 2013 e 2015, numa nação que se tinha voltado para a direita. A procura pela concretização dos objetivos foi facilitada pela eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, que partilhou grande parte da visão do mundo de Netanyahu, como se percebeu pela mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Our greatest ally, the United States of America, today its embassy opened here. Seguiram-se outras questões controversas, incluindo uma lei que declarou Israel um Estado judaico para a indignação da minoria árabe do país. Mas durante todo este período formou-se uma tempestade com alegações de corrupção e suborno a envolver um líder político cada vez mais em apuros. Culminaram com uma acusação oficial no início deste ano. Apesar de uma possível acusação, Netanyahu manteve-se desafiante. Pretendo servir-vos e ao país como primeiro-ministro durante muitos anos. Não acreditem em tudo. Mas as acusações parecem ter cobrado o seu preço. Uma estreita vitória nas eleições de abril não foi suficiente para lhe permitir estabelecer um governo estável. E o novo lançamento dos dados eleitorais deixa o menino de ouro da direita israelita numa posição mais vulnerável. Antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas, Benny Gantz é um nome até há pouco desconhecido na política. Vamos ver quem é neste perfil traçado pela nossa redação. General Benny Gantz é um respeitado e popular ex-chefe do exército israelita, relativamente novo na política. Uma característica que faz parte do seu encanto junto dos israelitas que procuram uma ruptura com o passado. Com o partido azul e branco, tenta ultrapassar barreiras.
Gantz defende uma linha mais moderada nas negociações com os palestinianos, enquanto se mantém firme em questões fundamentais como o Estatuto de Jerusalém e a segurança do país. No meu calendário não haverá apaziguamento. Comigo à frente, o Irão não ameaçará Israel ao controlar a Síria, o Líbano ou a faixa de Gaza. Nem minará os regimes pragmáticos do Médio Oriente. Comigo, o Irão não tem armas nucleares. Mas são as promessas de Gantz de combate à corrupção e a oferta de um governo limpo que talvez tenham mais repercussão no eleitorado. A receita foi bem sucedida nas eleições de abril. Conseguiu 35 assentos para o azul e branco. A primeira volta das presidenciais na Tunísia terminou com um resultado surpreendente, agora confirmado pela Comissão Eleitoral. Temia-se que o candidato que ficou em segundo lugar fosse eliminado por alegadas irregularidades e desse assim lugar ao candidato do Partido Islâmico Ennahda, que ficou em terceiro. Os dois candidatos mais votados nas presidenciais tunisinas viram a sua presença confirmada na segunda volta. Os resultados oficiais, anunciados pela Comissão Eleitoral, dão 18,4% dos votos a Kais Saied e 15,6% a Nabil Karoui. Números surpreendentes porque nenhum dos candidatos pertence à elite política que tem governado o país desde a Revolução da Primavera Árabe em 2011. Nabil Karoui, que surge na segunda posição, encontra-se atualmente na prisão. O magnata da comunicação social é acusado de fraude fiscal e branqueamento de capitais e aguarda julgamento, algo que poderá revelar-se uma vantagem para Kais Saied, um professor de Direito Constitucional que fez uma campanha austera e sem estrutura partidária. A segunda volta irá decorrer em outubro. No Reino Unido, o Supremo Tribunal começou a analisar o pedido de suspensão do Parlamento decretado por Boris Johnson. O primeiro dia de trabalhos foi marcado por protestos. O Supremo Tribunal Britânico começou esta terça-feira a analisar os recursos judiciais contra a suspensão do Parlamento. Um deles foi interposto pela ativista anti-Brexit, Gina Miller, outro por 78 deputados pró-europeus, liderados por Joanna Sherry, do Partido Nacionalista Escocês. Nenhum primeiro-ministro abusou dos seus poderes da maneira que alegamos, pelo menos nos últimos 50 anos. O primeiro dia foi dedicado às apresentações dos advogados dos queixosos. A defesa do governo britânico vai responder quarta-feira. Se este tribunal considerar que o conselho do primeiro-ministro foi ilegal, o primeiro-ministro vai dar todos os passos necessários para cumprir com qualquer declaração feita pelo tribunal. Johnson suspendeu o Parlamento depois de os deputados terem aprovado uma lei que exigia que solicitasse a Bruxelas uma prorrogação do prazo de saída, caso o acordo não fosse alcançado até então. Agora o Tribunal vai analisar os recursos durante mais 2 dias e depois deve haver uma sentença no início da próxima semana. Se o primeiro-ministro perder, como aconteceu no Tribunal Escocês na semana passada, isso pode significar que os deputados forcem a reabertura do Parlamento antes de 14 de outubro. O verdadeiro momento-chave será quando o antigo primeiro-ministro John Major vier a tribunal na quarta-feira prestar declarações. É extraordinário um antigo primeiro-ministro do Partido Conservador a opor-se ao atual num assunto que divide o partido há décadas. Vincent McAviney, Euronews, London. A nomeação de Christine Lagarde para suceder a Mário Draghi nos comandos do Banco Central Europeu foi aprovada por maioria no Parlamento Europeu. A francesa deve assumir as funções no dia 1 de novembro, vai ser a primeira mulher no cargo. Com 394 votos a favor e 206 contra, o Parlamento Europeu aprovou a nomeação de Christine Lagarde para liderar o Banco Central Europeu. Numa cimeira a realizar em outubro, os líderes da União Europeia vão formalizar a nomeação para um mandato de 8 anos.
Com esta nomeação, temos agora mulheres como presidentes de duas das instituições mais importantes da Europa, o BCE e a Comissão Europeia. É um enorme progresso para a igualdade de género na Europa. É evidente que continuam a existir grandes desafios, nomeadamente nos domínios económico e financeiro. Quais os desafios? Em resumo, o abrandamento do crescimento na zona euro. Na semana passada, Mário Draghi anunciou um novo pacote de estímulo. Deste modo, Mário Draghi assumiu a responsabilidade por uma decisão bastante difícil e, de alguma maneira, abriu caminho para Christine Lagarde. Por outro lado, poderíamos dizer que as suas mãos estariam muito atadas quando se trata do que ela poderia fazer mais para ajudar a economia, para ajudar o crescimento se as medidas anunciadas por Mário Draghi não funcionarem. Alguns eurodeputados defenderam uma abordagem diferente para o Banco Central Europeu e para a nova Presidente. Optemos por uma política monetária ao serviço da transformação ecológica e social. Um BCE que assegure que o dinheiro reinvestido na economia real deixe de financiar atividades poluentes, concorde em regular os mercados para favorecer os ativos verdes. Na audição da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, Christine Lagarde afirmou que o principal mandato é evidentemente a estabilidade dos preços, mas é preciso ter em conta que as alterações climáticas e os riscos ambientais são fundamentais. A Apple começou a defender-se no Tribunal-Geral da União Europeia da multa de 13 mil milhões de euros que lhe foi aplicada pela Comissão Europeia há 3 anos. A empresa foi acusada de pagar menos impostos devido a um acordo feito com o governo irlandês. A Apple contesta a multa que lhe foi aplicada em 2016 pela Comissão Europeia e diz que esta desafia a realidade e o senso comum. A empresa norte-americana e a Irlanda defendem-se a partir desta terça-feira no Tribunal-Geral da União Europeia, no Luxemburgo. Em 2018, a tecnológica viu-se obrigada a pagar 13 mil milhões de euros em impostos atrasados à Irlanda, mas as duas partes recorreram. A Comissão Europeia considerou que a isenção fiscal de que a Apple beneficiava na Irlanda era ilegal. Esta decisão é de certa forma irónica para a Irlanda, pois o país não reclama o pagamento de impostos atrasados à Apple. Mas se a Comissão Europeia ganhar e a Irlanda perder, então a Irlanda vai ganhar cerca de 14 mil milhões de euros da Apple como impostos atrasados. A França é um dos países que defende a criação de um novo enquadramento fiscal para as grandes tecnológicas como a Apple, a Google, a Amazon e o Facebook. Bruxelas acusa os acordos fiscais entre as tecnológicas e a Irlanda de permitir às empresas pouparem milhões, mas o país considera que a abordagem da Comissão vai contra a soberania fiscal dos Estados-membros. A Apple diz que a Comissão Europeia está a usar os seus poderes para mudar o sistema tributário internacional, criando incerteza para os negócios. O advogado da Apple diz que a empresa paga uma taxa média global de impostos de 26% e cerca de 20 mil milhões de euros em impostos nos Estados Unidos sobre os mesmos lucros que a Comissão entende que deviam ser taxados na Irlanda. Este caso é crucial para a Comissão Europeia, que também tem na mira outras multinacionais. E é tudo neste Euronews Noite. Em nome de toda a equipa, obrigado por ter estado connosco. Continua a acompanhar as notícias aqui na Euronews, em euronews.com e nas nossas redes sociais.